paz que eu busquei no mundo apagar, sem paz no coração, tristezas eu senti, até que o sol brilhou pra mim. O meu Deus é como um sol a brilhar, seu calor me dá poder para vencer. Não posso vê-lo, mas posso senti-lo brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, a sua luz. O meu Deus é como um sol a brilhar, seu calor me dá poder para vencer. Eu não posso vê-lo, mas posso senti-lo brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, a sua luz. Eu sempre procurei, sem nunca encontrar a paz que eu busquei no mundo apagar, sem paz no coração, tristezas eu senti, até que o sol brilhou pra mim. O meu Deus é como um sol a brilhar, seu calor me dá poder para vencer. Não posso vê-lo, mas posso senti-lo brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, a sua luz, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, brilhar dentro de mim, a sua luz. Para vencer o mal é preciso ser justo. Para vencer o mal é preciso ter luz. Para vencer o mal é preciso Deus. No céu aberto vi um cavaleiro, fiel e verdadeiro, o Espírito maior, que em seu cavalo branco vem para julgar os homens.
culto, a comunidade pode se sentar. Nós, neste culto, vamos ainda falar do tema que nesses últimos finais de semana nós temos lembrado, Jesus, o pão da vida, este alimento que é para a eternidade. Nós desejamos que todos recebam o Espírito de Deus e sejam abençoados neste culto e que saiamos daqui renovados, com a certeza de que este pão nos alimenta e está sempre nos dando forças para enfrentarmos este mundo rumo à eternidade. Nós vamos iniciar cantando o hino Santo, Santo, Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, neste momento nós queremos nos achegar à presença do nosso Deus, do nosso Pai Celestial, fazer a Ele sincera confissão dos nossos pecados, na certeza de que em seu Filho Jesus Cristo, Ele está sempre disposto a receber todo o coração humilde e arrependido e nos oferecer o seu perdão. Amado Pai, Deus de todo o poder, nós, seres humanos, pobres pecadores, nos achegamos humildemente na Tua presença e Te confessamos que diariamente temos pecado contra Ti, contra o nosso próximo, esses pecados que estragam a nossa relação com os nossos irmãos na fé e com as pessoas que Tu colocasses em nossas vidas e também estragam a nossa relação contigo, o que traz sobre nós com muita justiça o Teu castigo e o Teu abandono aqui nesta vida e também por toda a eternidade. Lamentamos, Senhor, por cada um desses pecados
estamos verdadeiramente arrependidos e te suplicamos que não olhes e nem leves em consideração os nossos pecados, mas que sim olhes para nós através do teu Filho Jesus Cristo, e por causa da sua morte na cruz, da sua ressurreição, que tu tenhas piedade e misericórdia e nos conceda o teu perdão. Amém. Amados irmãos e irmãs, na presença do nosso Deus, eu pergunto se com essas palavras vocês também confessaram de forma sincera e verdadeira os seus pecados, se vocês acreditam em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador pessoal e querem viver de acordo com a vontade de Deus, com auxílio do Espírito Santo, então vocês respondam dizendo sim. Por causa desta confissão que vocês acabaram de fazer, eu, como ministro da palavra chamado e ordenado, anuncio a cada um de vocês o grande amor do nosso Deus. Da parte também, por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoou cada um dos seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos fazer a leitura responsiva do Salmo 34, do versículo 12 até o versículo 22. Vocês querem aproveitar a vida? Querem viver muito e ser felizes? Então procurem não dizer coisas más e não contem mentiras. Afastem-se do mal e façam o bem. Procurem a paz e façam tudo para alcançá-la. Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Mas Ele é contra os que fazem o mal, e assim, quando morrem, eles são logo esquecidos. Quando as pessoas honestas chamam o Senhor, Ele as ouve e as livra de todas as suas aflições. Ele fica perto dos que estão desanimados e salva os que perderam a esperança. Os bons passam por muitas aflições, mas o Senhor os livra de todas elas. Ele os protege completamente, nenhum dos seus ossos é quebrado. Os maus serão mortos por causa das suas maldades. Aqueles que odeiam os bons serão castigados. O Senhor Deus salva a vida dos seus servos. Aqueles que procuram a sua proteção não serão condenados. Glória ao Pai e ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Glória a Deus nas alturas e na terra paz, boa vontade para com os homens. Nós te louvamos, bendizemos, adoramos. Nós te glorificamos e te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai onipotente, ó Senhor, unigênito Filho, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do Pai, que tiras os pecados do mundo, tem compaixão de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa deprecação. Tu que estás sentado à mão direita de Deus Pai, tem compaixão de nós. Porque só tu és santo, só tu és o Senhor, só tu, ó Cristo,
juntamente com o Espírito Santo, és o Altíssimo, na glória de Deus Pai. Amém. Amado Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, te louvamos por nos teres trazido nesta noite até a tua casa para nos alimentares espiritualmente. Sabemos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, que nos conduz para a vida eterna. Porém, tantas vezes nós não conseguimos compreender os teus ensinamentos, tantas vezes achamos as tuas palavras difíceis de entender e aceitar. Pedimos que derrames rica medida do teu Santo Espírito para nos fazer aceitar a tua palavra como a verdade que liberta e dá a vida eterna. Por Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, e contigo e o Espírito Santo é um só Deus pelos séculos sem fim. Amém. Podem sentar-se, nós vamos cantar mais um. Nós vamos ouvir as leituras da palavra do nosso Deus indicadas para este nosso culto, iniciando pelo Antigo Testamento, livro do sábio rei Salomão, livro de Provérbios, capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 10. Salomão escreve assim: a sabedoria construiu a sua casa sobre 7 colunas, mandou matar animais para uma festa, preparou vinho e pôs à mesa. Aí mandou as suas empregadas gritarem do lugar mais alto da cidade: entre, gente tola! E disse às pessoas sem juízo: venham, comam a minha comida e bebam o vinho que eu preparei. Deixem a companhia dos tolos e vivam. Sigam o caminho do conhecimento. Se você repreender uma pessoa vaidosa, a única coisa que vai conseguir é ser insultado. Se tentar corrigir um homem mau, o que vai conseguir é ser humilhado. Nunca repreenda uma pessoa vaidosa, ela o odiará por isso. Mas se você corrigir uma pessoa sábia, ela o respeitará. Qualquer coisa que você ensina a uma pessoa sábia, torna-a mais sábia ainda. E tudo que você diz a uma pessoa direita, aumenta a sabedoria dela. Para ser sábio,
É preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece o Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. Essas são as palavras do Antigo Testamento. Texto do Evangelho de João, sobre o qual nós vamos meditar nesta noite. Convido a comunidade a colocar de pé para ouvirmos João 6, 51 até 69. O evangelista escreve assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aí eles começaram a discutir entre si e perguntavam: como é que esse homem pode dar a sua própria carne para a gente comer? Então Jesus disse: Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a comida verdadeira, e o meu sangue é a bebida verdadeira. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue vive em mim, e eu vivo nele. O Pai, que tem a vida, foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também, quem se alimenta de mim terá a vida por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come desse pão viverá para sempre. Jesus disse isso quando estava ensinando na sinagoga de Cafarnaum. Muitos seguidores de Jesus ouviram isso e reclamaram. O que ele ensina é muito difícil. Quem pode aceitar esses ensinamentos? Não disseram nada a Jesus, mas ele sabia que eles estavam resmungando contra ele. Por isso perguntou: Vocês querem me abandonar por causa disso? E o que aconteceria se vocês vissem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito de Deus é quem dá a vida, mas o ser humano não pode fazer isso. As palavras que eu lhes disse são espírito e vida, mas mesmo assim alguns de vocês não creram. Jesus disse isso porque já sabia desde o começo quem eram os que não iam crer nele e sabia também quem iria traí-lo. Jesus continuou: Foi por esse motivo que eu disse a vocês que só pode vir a mim a pessoa que for trazida pelo Pai. Por causa disso, muitos seguidores de Jesus o abandonaram e não o acompanhavam mais. Então ele perguntou aos 12 discípulos: Será que vocês também querem ir embora? Simão Pedro respondeu: Quem é que nós vamos seguir? O Senhor tem as palavras que dão a vida eterna, e nós cremos e sabemos que o Senhor é o Santo que Deus enviou. Essas são as palavras do Santo Evangelho. Nós vamos fazer a nossa confissão de fé com as palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A comunidade pode se sentar. Em preparação à mensagem, nós vamos cantar o hino A Minha Fé, Senhor.
Que a graça e a paz sejam multiplicados da parte de Deus, o nosso Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo. Que o seu Santo Espírito venha abrir os nossos corações e mentes e venha nos fazer compreender e aceitar esse ensinamento, que tantas vezes é difícil, mas que é ensinamento para a nossa salvação. Amém. Pode sentar-se. Queridos irmãos e irmãs que estão aqui presentes, nossos irmãos e irmãs também que nos acompanham de casa, uma das consequências que nós temos visto, não só no Brasil, no mundo inteiro, que esta pandemia do coronavírus trouxe, foi o aumento da fome e da miséria. Em toda parte do mundo, até mesmo em países ricos, há o aumento de pessoas que não têm o mínimo para se alimentar. É claro que isso já existia antes. Já existia fome e miséria. Porque nós sabemos que nós, seres humanos, nós desperdiçamos muito alimento. Há estudos que mostram o tanto de pessoas que poderiam ser alimentadas com todo o alimento que é desperdiçado todos os dias. Por falta de uma administração correta, enfim, pessoas que têm e que acabam descuidando e jogam fora aquilo que poderia alimentar quem não tem. Imaginem vocês se a ONU, a Organização das Nações Unidas, pudessem ter uma pessoa que cuidasse desses assuntos da alimentação no mundo, uma pessoa como Jesus. Com certeza, essa pessoa ocuparia este cargo eternamente. Porque nós sabemos da história de algumas semanas atrás do Evangelho de João, mostrando Jesus multiplicando pães e peixes e alimentando uma multidão de em torno de 10 a 12 mil pessoas. Com certeza, nós gostaríamos de ter um líder assim. Alguém que se preocupasse apenas com esta questão, a questão da alimentação. E era exatamente isso que o povo que foi atrás de Jesus no outro dia, depois desse milagre, queria. Eles queriam alguém que continuasse dando a eles fartura de alimento, continuasse dando a eles aquilo que o seu corpo necessitava, alimento físico. Isso já era uma grande coisa para as pessoas que praticamente não tinham nada. Só que quando essas pessoas vêm atrás de Jesus, querem mais alimento, Jesus muda o foco. Jesus fala de pão, mas fala do pão que o Pai do céu dá. O pão que vem do céu, o pão celeste, o pão vivo, que dá vida ao mundo. Que dá vida além desta vida aqui, que dá vida à eternidade. E aquelas pessoas dizem assim, então, quando é que o Senhor vai nos dar desse pão? Nós queremos desse pão. Nós queremos nos alimentar deste pão. E então Jesus começa a falar de um assunto difícil. É o texto do Evangelho de hoje. Jesus começa a falar que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Imaginem para vocês, ou imaginem vocês, o choque para aquelas pessoas que estavam lá ouvindo Jesus. Como eles mesmos disseram depois, é um ensinamento difícil. Quem é que pode compreender as coisas que esse homem diz? Jesus diz, no versículo 53, eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão a vida. Sabe que a doutrina da Santa Ceia é uma das doutrinas mais difíceis de nós compreender. Seja na instrução de confirmandos com os adolescentes, seja na instrução de adultos também, existem questões que a nossa razão humana não consegue compreender. Por exemplo, como pode estar verdadeiramente presente na Santa Ceia e nós recebermos verdadeiramente o corpo e o sangue de Jesus quando nós comemos o pão e bebemos o vinho. Nós não conseguimos compreender isso.
mas o Espírito Santo nos faz aceitar. Agora imaginem para aquelas pessoas naquele dia que estavam ouvindo Jesus falando, olha, vocês têm que comer a minha carne, vocês têm que beber o meu sangue. Com certeza não era um ensinamento fácil. Para nós hoje, que já conhecemos toda a história bíblica, nós sabemos que Jesus, naquela quinta-feira santa, ele instituiu a Santa Ceia. Para nós é menos difícil de compreender, mas para aquelas pessoas foi realmente um ensinamento muito duro. O nosso Deus, ele nos alimenta de duas formas. Ele nos alimenta fisicamente, através dos nossos dons, através do trabalho que nós temos, que nós recebemos uma remuneração, e assim nós podemos nos alimentar e manter a nossa vida física. E Deus também nos alimenta espiritualmente. Ele alimenta a nossa alma, e Ele faz isso através do pão que Ele enviou. O pão da vida, o pão vivo. O nosso Senhor Jesus Cristo, que se tornou o alimento espiritual para nós cristãos, através da sua morte na cruz, do derramamento do seu sangue e da entrega do seu corpo. Naquele tempo, muitas pessoas rejeitaram este ensinamento, rejeitaram esta obra salvadora de Jesus Cristo, zombaram dele, fizeram pouco caso. E hoje, 2000 anos depois, muitas pessoas continuam não acreditando em Jesus, continuam fazendo pouco caso de Jesus, não o reconhecendo como este pão vivo que Deus mandou do céu. Por isso, queridos irmãos, queridas irmãs, nós recebemos este convite diário de nos alimentar, de recebermos este alimento para a eternidade, este alimento espiritual que Deus nos oferece em seu Filho Jesus Cristo. No texto, Jesus diz assim: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Este é o pão que desceu do céu. Não é como o pão que os antepassados de vocês comeram e mesmo assim morreram. Quem come deste pão viverá para sempre. O povo de Israel, nós sabemos, foi amorosamente cuidado e alimentado por Deus no deserto durante a sua peregrinação, 40 anos rumo à terra prometida. Mas essas pessoas morreram, porque aquele ali era um alimento que Deus mandou, mas era um alimento apenas físico. Em Jesus, o pão da vida, nós temos alimento para a vida eterna. Nós recebemos uma força, uma nova vida que a morte não pode destruir, que a morte não tem mais poder para ferir. No versículo 57, Jesus disse: o Pai que tem a vida foi quem me enviou, e por causa dele eu tenho a vida. Assim também quem se alimenta de mim terá vida por minha causa. Lá no livro de Apocalipse, próprio Jesus diz através do mesmo João: eu sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Tenho autoridade sobre a morte e o mundo dos mortos. Essas palavras nos dão essa certeza, não só no relato de João, quando Jesus ainda estava aqui ensinando, mas no relato do mesmo João, lá no Apocalipse, quando ele tem a visão da vida eterna, Jesus dizendo: estive morto, mas estou vivo. Eu tenho poder sobre a morte. Isso nos dá a certeza de que nós, nos alimentando deste Jesus, nós teremos vida eterna. E ele deixa muito claro que ele, como pão vivo, o pão da vida, é um pão que precisa ser comido e não apenas admirado. Imaginem vocês aquela multidão que Jesus alimentou. Se eles não tivessem pego o pão na mão e mastigado, eles não teriam saciado a sua fome. Imaginem vocês vão na padaria, compram um pão e deixam em cima da mesa. Olham para o pão e vão trabalhar. Não, nós precisamos comer, nós precisamos nos alimentar deste pão. E assim é Jesus. Jesus quer que os seus discípulos, que nós cristãos, não apenas olhemos para ele e o admiremos, mas que nós nos alimentemos dele. E isso se dá através da fé em Jesus. Ele mesmo diz, lá no versículo 47, quem crê tem a vida eterna. E também nós nos alimentamos dele através da Santa Ceia,
quando ele diz: comam, isso é o meu corpo, bebam, isso é o meu sangue. Esse pão vivo, esse pão da vida, ele foi dado por Deus para todas as pessoas. O amor de Deus oferece esse alimento espiritual a todas as pessoas, mas ainda existem pessoas que não aceitam esse alimento, que não querem se alimentar e por isso estão espiritualmente desnutridos. Tantas e tantas vezes, pessoas têm rejeitado. E alguns motivos, por exemplo, pessoas que não conhecem Jesus. Né? Apesar de parecer um absurdo nesse mundo conectado que nós vivemos, existem ainda pessoas no mundo afora que nunca ouviram falar de Jesus. Ainda existem. Sim. Outras pessoas, elas conhecem a Jesus, mas querem apenas ganhar o pão material, querem apenas encher a sua barriga. Ou seja, eles querem que Jesus dê a eles coisas físicas, curas, milagres, dinheiro, prosperidade. Só esse aspecto que eles buscam em Jesus. Outros admiram Jesus, mas como um grande mestre, como um professor da paz e amor. E outros ainda ouvem a palavra, conhecem a vontade de Jesus, mas na hora H abandonam, viram as costas, porque só querem o lado bom das coisas, só querem os privilégios, mas não querem se envolver, não querem se comprometer com Jesus Cristo e com a sua obra. Talvez nós nos encaixemos em um ou até mais grupos desse. Talvez nós não nos demos conta, mas nós podemos estar buscando a Jesus apenas por causa das coisas materiais, mas na hora de servi-lo como seus verdadeiros seguidores, nós abandonamos o barco. Nós gostamos de ouvir Jesus, das suas palavras de amor a todas as pessoas, de salvação eterna, mas na hora de nós assumirmos o nosso compromisso com Ele, nós saímos de fininho, como tantas pessoas fizeram naquele dia que Ele ensinou essas palavras difíceis. E quando Jesus então termina, como eu disse, né, esse ensinamento dele, tantas pessoas viraram as costas, o abandonaram, porque realmente era um ensino difícil de aceitar. Era muito difícil de compreender o que Jesus estava ensinando. Aquelas pessoas não queriam um compromisso tão profundo, uma ligação tão íntima com esse Jesus. A maioria estava ali porque eles queriam comida de graça. Eles queriam encher a barriga. Hoje, nós vemos muitos irmãos, muitas irmãs, abandonando Jesus, abandonando a vida em comunidade, abandonando a igreja, vão se afastando aos poucos desse corpo de Cristo, que é a igreja, vão se afastando de Deus, e as coisas acontecem de uma forma tão sutil. Deixo de vir num culto, depois no outro, e assim, daqui a pouco, eu já não mais sinto fome espiritual. Muitas pessoas não valorizam a comunhão entre os irmãos. É claro que nós vivemos agora tempos diferentes e difíceis, mas aos poucos nós estamos retomando os cultos presenciais. Daqui a pouco, com a graça de Deus, nós vamos retomar os estudos bíblicos presenciais também, os departamentos, mas tantas pessoas não valorizam isso. Acham que isso não é importante para a sua vida espiritual. Tantas pessoas não querem assumir o compromisso de estar na casa de Deus e ajudar a manter esta casa de Deus, ofertando a Ele tudo aquilo que Deus lhe deu, seja os seus bens, o seu tempo, os seus dons. Tantas e tantas pessoas estão arrumando todos os dias desculpas diferentes para tentar esconder o verdadeiro motivo, para esconder aquilo que realmente está acontecendo. Pessoas que acham difícil o que Jesus ensina e que não querem se comprometer com a prática da fé, com a vivência do perdão e do amor e com o trabalho no reino de Deus. Queridos irmãos, queridas irmãs, vocês têm se alimentado de Jesus Cristo pela fé, palavra, pela participação da Santa Ceia? Como vocês têm
encarado essas oportunidades que Deus nos dá para nos alimentarmos espiritualmente? Nós sabemos, isso não é um problema da nossa comunidade, é um problema geral das igrejas, onde muitas vezes a participação nas atividades não é tão grande quanto nós gostaríamos. Geralmente, nas estatísticas da IELB, aí, a participação nos cultos, por exemplo, gira em torno de 30% dos membros. A nossa comunidade também está por aí, talvez um pouquinho mais, quando, antes da pandemia. Mas como é que nós temos valorizado, como é que nós temos olhado para esse alimento que nos alimenta para a eternidade? Vejam que Deus oferece o seu Filho para nos dar vida eterna. Jesus veio, se entregou a si mesmo na cruz para nos dar vida eterna. E Ele, em seu grande amor, quer nos abraçar, quer receber todos. Mas, aquelas pessoas que rejeitam, Jesus, Ele é bastante duro. Ele não mede as palavras. E Ele diz claramente o que acontece. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Se vocês não comerem a carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, vocês não terão vida. Jesus é taxativo. Sem esta relação e esta comunhão com Ele, não há vida eterna. Só nele há salvação. Naquele dia, diante de todas as coisas que Jesus falou, o povo então perguntou: o que Deus quer que a gente faça? E Jesus disse: Ele quer que vocês creiam naquele que Ele enviou. Jesus está dizendo isso para nós hoje. O que é que Deus quer? Deus quer que nós creiamos. Deus quer que nós entreguemos a nossa vida a este Jesus Cristo para nos dar vida eterna. E Ele, através da vida do seu Filho, vem diariamente, sacia a nossa fome espiritual e nos transforma. Quando Deus, através da sua palavra e dos sacramentos, habita em nós, há uma transformação. E nós nos alimentamos e passamos agora a sermos multiplicadores desse pão da vida. Deus nos chama e nos envia ao mundo para nós, através do nosso testemunho, falarmos deste Jesus que é o pão da vida. Mas também Ele nos chama a levarmos o pão físico para as outras pessoas. Ele coloca essa responsabilidade sobre nós, essa dupla responsabilidade. Como Ele nos alimenta fisicamente e espiritualmente, Ele quer que nós estejamos lá no mundo, para que através de nós Ele alimente as pessoas, principalmente os necessitados, do pão físico, mas também do pão espiritual. Queridos irmãos, queridas irmãs, não percam as oportunidades de receberem esse alimento que é um alimento para a eternidade. O pão vivo, Jesus, Ele está aqui na palavra de Deus, que nós ouvimos, está na casa de vocês, na palavra de Deus que vocês podem ler e meditar lá, está aqui na Santa Ceia que nós vamos receber daqui a pouco. Não desperdicem esse pão. Não desperdicem as oportunidades de receber esse alimento. Aproveitem este amor de Deus que nos é oferecido sem medida. Esse amor quer nos ver no céu. Amém. Que este grande amor do nosso Pai nos alimenta espiritualmente para nos dar assim a vida eterna no céu, nos guarde e preserve nesta fé até o dia em que Ele nos chamar. Amém. Cria em mim, ó Deus, um puro coração e renova em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me alegria da tua salvação e sustém-me com um voluntário espírito. Amém. Podem sentar-se, nós vamos cantar mais um hino.
Nós vamos falar com o nosso Deus em oração. Ó Senhor, amado e eterno Deus, nós te louvamos porque em tua misericórdia nos chamastes à fé em Jesus e nos libertastes da punição dos nossos pecados. Oramos a ti na certeza de que és a fonte da verdade e da misericórdia. Estamos felizes, pois mesmo não merecendo nada de ti, diariamente nos providencias o pão que fortalece o corpo. Mais felizes ainda, porque nos alimentas para a eternidade com o pão da vida, pelos meios da graça, palavra, batismo e santa ceia. Senhor Jesus, tu és o Santo de Deus e só tu tens as palavras de vida eterna. Elas revelam o teu sacrifício por nós, para nos conquistar o perdão dos pecados e a salvação eterna. Sem ti nada somos e nada podemos fazer. Não permita que as suas palavras faltem para nós. Se estivermos longe dela, chama-nos ao arrependimento e a ter os teus ensinamentos como o mais necessário. Fortaleça-nos no teu amor, a fim de crescermos no conhecimento da tua verdade. Santo Espírito, firma a nossa fé na graça de Jesus Cristo e que somente nela esteja a razão da nossa vida. Derrama sobre nós a tua bondade e a tua misericórdia para produzirmos os frutos do Espírito, mesmo diante de sofrimentos e sacrifícios. E nesses tempos em que reina uma grande confusão religiosa, em que pessoas são enganadas e iludidas, dá-nos coragem de proclamar a Jesus como o pão da vida e a confessá-lo como o santo que Deus enviou. Oramos por todos os pastores e líderes da igreja, para que jamais tenham vergonha de falar de Jesus Cristo como o Verbo eterno, a palavra da verdade. Amado Pai, queremos te louvar porque no dia de hoje concedesses a Maísa mais um ano de vida. Te louvamos por todas as bênçãos derramadas até o dia de hoje. Também pedimos que tu continues a protegê-la, guardá-la e abençoá-la por muitos e muitos anos de acordo com a tua vontade. Também, Senhor, queremos te pedir em favor da família e dos amigos do nosso irmão Leonério Faller, que no dia de hoje perdeu a sua mãe, e teu Santo Espírito possa consolá-los com a certeza do feliz reencontro nos céus. Santíssimo Deus, obrigado porque nos chamas à tua mesa para recebermos o corpo e o sangue de Cristo na Santa Ceia. Agracia-nos com o perdão dos pecados e com a certeza da vida eterna. Oramos em nome de Jesus, nosso querido Salvador. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória minha. De modo semelhante, também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, o entregou, dizendo: Bebei todos deste, este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória minha. Que a paz do Senhor seja convosco para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecado, a paz concede. Amém. Podem sentar-se? Chamamos bem-vindos à ceia do Senhor, nossos irmãos e irmãs comungantes.
Nós, enquanto participamos da ceia, vamos ouvir um louvor que será projetado. Vinde, pois tudo está preparado. Forma que eu não posso explicar. Teu viver em mim presente se tornou, e por teu poder agora livre sou. Sou livre pra servir, sou livre pra servir Senhor, de todo o coração. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor, de todo o coração. Quero agora te louvar, te entregar o meu viver, mostrar como é bom te conhecer, levar tua palavra, de te testemunhar, cantar a liberdade que só tu tens pra dar. Sou livre pra servir, sou livre pra servir ao meu Senhor de todo o coração. Pelos teus átrios, o pardal encontrou casa e andorinha ninho para si. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Eu encontrei teus altares, Senhor, meu e Deus meu. Bem-aventurados aqueles que habitam em tua casa, pois um só dia, Senhor, nos teus átrios vale mais que mil. O pardal encontrou casa e andorinha ninho para. O apóstolo Paulo nos diz que todas as vezes que participamos da ceia do Senhor, comendo pão e bebendo cálice, nós estamos anunciando ao mundo a morte redentora do nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso nós vamos dar graças a Deus. Amado Pai Celeste, Deus de todo poder,
Nós te rendemos graças porque mais uma vez nos reconfortaste por este dom da salvação. Suplicamos, Senhor, que concedas por tua graça, que esta ceia nos fortaleça a fé em ti e nos dê ardente caridade para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Podem sentar-se? Mais uma vez, muito boa noite a todos, muito bem-vindos ao nosso culto. Nós ficamos muito felizes que aos poucos estamos tendo a possibilidade de aumentar o nosso número de membros aqui na comunidade, nos cultos presenciais. Nós precisamos reacender agora, depois de tanto tempo, em estarmos presencialmente na casa de Deus, reacendermos essa chama, esta vontade, também estarmos aqui em comunhão com os nossos irmãos, isso porque o alimento espiritual nunca deixou de ser dado, de ser oferecido, mas temos certeza que em breve nós estaremos aí com a casa do nosso Deus cheia também. Só lembrando que nós não teremos culto nem neste final de semana, nem na próxima quarta-feira, Nós temos aí mais uma semana de férias ainda, vamos lá para o Rio Grande do Sul, também comemorar o aniversário do Noah lá. Então, no outro final de semana, nós retornaremos com os nossos cultos. E desejo que Deus os abençoe, esteja sempre com vocês. Eu vou compartilhar lá no grupo da comunidade o link para a transmissão dos cultos das outras comunidades aqui de Curitiba também, para que vocês possam acompanhar e receber esse alimento espiritual também nesses próximos dias. Então, eu desejo que todos tenham uma abençoada noite, descanso sob a proteção de Deus, e os nossos irmãos e irmãs que estão aqui, estiverem preparados e desejarem, podem fazer as suas ofertas, trazendo aqui na frente. Enquanto isso, nós vamos ouvir um hino final, que será projetado, e nos despedimos aqui na saída. Uma boa noite a todos. Ouçamos sempre.